Então vamos começar com o acervo público. Para a gente entender, né, o que é um acervo público. Então é uma forma de disponibilizar para consulta pública conteúdo publicado em uma data anterior ao início do uso do Diário Oficial, né? Publicações antigas que foram realizadas anteriormente em jornais impressos ou outros diários oficiais, por exemplo, podem ser incluídas no DOM para completar o contexto de pesquisa, né? Para a pesquisa, para a população ficar mais completa. Esse é o principal objetivo. A gente vai falar daqui a pouco algumas características, mas essa é a ideia básica mesmo de o DOM ser um concentrador de atos administrativos mesmo, de publicações oficiais e também atos que foram publicados anteriormente em outros meios oficiais. Tá? Eu trouxe aqui para a gente conseguir visualizar exemplo, né? Exemplo de pesquisa, né? Um exemplo de utilidade do acervo público. Eu acessei a nossa pesquisa avançada, tá? Coloquei aqui um termo de pesquisa benefício tributário e selecionei uma data inicial de 1º de janeiro de 1970 e a data final 1º de janeiro de 1980. Tá? Nessa época não existia o DOM, mas existia a publicação. Então eu consegui encontrar, por exemplo, 14 publicações para essa pesquisa específica, certo? Temos aqui a lei número 1715 de 14 de dezembro de 1979 do município de Joinville, tá? E aqui eu consigo ver, eu consigo ver a data do documento dessa lei, tenho essa identificação de que é um acervo público, tá? E eu vi aqui que essa lei altera o Código Tributário do município. Então, é informação relevante tanto para os servidores que vão, por exemplo, criar novas condições ali para o Código Tributário, por exemplo, e para a população também, que consegue pesquisar de forma bem simples conteúdo antigo. Tá? Temos mais um exemplo aqui, um decreto de 1975 também, que está incluído aqui, que foi cadastrado no DOM e publicado provavelmente na época em jornal impresso ou outro meio que existia. Então a gente consegue ver que existe atos antigos cadastrados no DOM e que permite a pesquisa, facilita a vida das pessoas, né? Vamos na sequência. Então, entre as vantagens, essa é a principal que eu estou falando, né? Completa o contexto histórico de pesquisa. Então, se eu tivesse interesse em verificar o Código Tributário do município de Joinville, eu poderia pesquisar aqui, eu teria bastante informação, né? Ao invés de ficar pesquisando de forma isolada, né? Em várias bases de dados ou até em papel mesmo. Então a gente pode usar aqui o acervo público para, por exemplo, cadastro de leis e decretos, como foi esse exemplo que eu mostrei, atos de pessoal também, lei orgânica dos municípios, estatutos ou regimentos de entidades também, ou outros atos oficiais antigos. Ô Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. O caso de Joinville foi um caso bem interessante, né? Porque, na verdade, eles não fizeram, são mais de 50 mil atos, né? Eles fizeram um cadastramento automatizado, é isso? Vai falar um pouquinho para nós da API ou quer contar como é que foi esse envio de Joinville? Ele é automático, né? Não é um cadastro manual, é isso, né? Isso mesmo. Joinville já tem mais de 70 mil leis e decretos publicados com a gente. E eles fizeram a integração com a nossa API. Então, eles estão fazendo um levantamento dos atos antigos que eles possuem e estão enviando para a gente via API. Isso significa que não é preciso acessar o sistema do DOM, abrir o formulário de cadastro e preencher as informações. A gente faz isso via sistema, certo? O sistema lá da prefeitura envia para a gente
ou pode ser feito algum procedimento bem específico para fazer esse envio em lote. De uma vez, a gente carrega todo o conteúdo antigo no Diário Oficial. Essa API está aberta para outras organizações ou até empresas que têm outro sistema. Ela é aberta para qualquer. Não foi feito exclusivo para Joinville ou ela é exclusiva? Como é que funciona a API do DOM, Bruno? Isso, bem importante falar isso, Gil. A API é aberta, tá? Então qualquer entidade que já publica no DOM ali pode entrar em contato com a gente vai passar as instruções para fazer essa conexão, né? É aberta, não foi algo específico para Joinville, não. Eu até tenho outros exemplos que eu trouxe de alguns municípios que também fizeram esses cadastros. Beleza. Vamos na sequência aqui. Então, falando aqui que é interessante para o cadastro de leis e decretos, eu trouxe alguns outros exemplos para a gente ver. Para quem não sabe, ali a gente tem uma visualização específica no DOM para leis e decretos. Então, é uma forma diferente de pesquisar leis e decretos que a gente tem lá. E eu trouxe aqui um exemplo do município de Canelinha, certo? Eu consigo ver aqui um item de acervo público cadastrado com a data de 7 de outubro de 2003, certo? É um decreto número 95 do município. E aqui eu fiz a pesquisa pelo termo crédito, um termo aleatório que eu inseri aqui, e eu consegui identificar que tem uma publicação lá de 2003, um item de acervo público lá de 2003, tá? Temos mais um exemplo aqui do município de Rio dos Cedros também, um item de acervo cadastrado com a data de 1963, 23 de julho de 1963, bem antigo, hein? Cria o plano rodoviário municipal do município. Então a gente consegue ver com esses exemplos até agora a utilidade mesmo, né? Cria esse contexto histórico, assim. Pessoas interessadas no plano rodoviário poderia consultar essa lei que foi publicada, de novo falando, foi publicada na época em algum outro meio oficial e hoje está aqui disponível no DOM para pesquisa também. Mais um exemplo, o município de Novo Horizonte. Esse é mais recente, uma data de 13 de janeiro de 93, a lei número 1 do município, tá? Dispõe sobre a organização administrativa da prefeitura. Temos a lei número 2 também. O município de Novo Horizonte, eu acredito que ele esteja com o acervo mais organizado. Pode ver que a gente consegue ver o número 1, número 2. Não me lembro agora, mas acredito que tenha outras leis também, a 3, a 4. Então, com o acervo a gente consegue fazer essa organização diferente, né? Ordenar pelo número, por exemplo, pelo ano, nessa tela e ter uma informação bem organizada. Só para falar rapidinho aqui, a gente tem opções de filtros também, né? A lei, tipo da lei, se é lei ordinária, complementar. Temos um campo status também que a gente tem, e tem assunto também. Quanto mais informação o diário receber, melhor a nossa pesquisa, né? Então, pode ver que esse item de acervo aqui, esse de 93, ele tem a ementa que foi inserida pelo município. Epígrafe tem a ementa também, data de sanção, tem bastante informação. Então, quanto mais informação a gente receber, melhor o resultado a gente entrega. Tá? Algumas características gerais para a gente não ficar tão confuso assim. Quando a gente pensa em uma publicação oficial e um acervo público, né? Quais são as diferenças? É tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Então, acervo público são publicações que não têm validade como ato legal, apenas para efeito histórico, porque essa publicação foi realizada em um momento anterior, por exemplo, lá em 1960. Então, a validade jurídica acontece a partir daquela data,
em que foi publicado. Então, a gente traz aqui para o Diário Oficial apenas para efeito de pesquisa, né, para facilitar o acesso à informação. A validade jurídica continua sendo a mesma, né, desde a época em que foi publicado. Então, importante dizer também que não é publicado em edição oficial, não passa pela diagramação, isso aqui falando um pouquinho mais do nosso processo, não são assinados digitalmente também. Se a gente for comparar com a autopublicação, né, os acervos não são assinados. Mais alguns itens. Pode ser cadastrado a qualquer hora e aparece imediatamente na busca. Então, eu consigo acessar o sistema agora, por exemplo, inserir uma lei orgânica do meu município e ele já vai aparecer naquele momento para pesquisa pública, tá? Ou posso fazer isso 3 da manhã, 11 da noite, qualquer horário. Final de semana. Pode ser cadastrado a qualquer hora. Então, pode ser cadastrado retroativamente, em data antiga, né? Por exemplo, 1930. Pode ser descadastrado ou ajustado, supondo que eu subi um arquivo errado ou que tem informação que está inconsistente, eu consigo descadastrar ele. Então, ele vai ser retirado da pesquisa pública. Eu faço as correções e eu cadastro de novo, por exemplo. E esse tópico aqui, ele permite documentos escaneados também. Então, a gente consegue, por exemplo, enviar um arquivo com imagens. Quando a gente fala de acervo público, a gente tem essa liberdade de subir imagens. Mas é importante que tenha um texto, porque a gente vai conseguir encontrar o item de acervo pela pesquisa. Se a gente subir algo só com imagem, fica complicado de a gente encontrar pela pesquisa. Então, por isso que é importante subir algo com texto. Pode ter imagem também, mas que tenha algum texto para a gente conseguir pesquisar. Tá? Eu não sei se estou indo rápido, mas já vou falar ali como que cadastra isso no Diário Oficial. Lá na nossa tela principal, depois que a gente está logado, né, eu consigo ver aqui um botão acervo público. É bem simples, é um fluxo parecido ali com o cadastro de ato. E aqui eu tenho o formulário de cadastro de itens de acervo. Aqui em cima tem o informativo que ele não é publicado em edição oficial, tá? Então, reforçando, é uma coisa diferente de uma publicação oficial, certo? O item de acervo já foi publicado em outro momento anterior, em outro meio oficial. A gente só está trazendo ele para o Diário Oficial para facilitar para completar a pesquisa, né? Então, eu vou preencher campos parecidos com os atos, né? Por exemplo, a categoria do item de acervo. Aqui eu tenho um campo diferente, que é a data do documento, tá? Não é a data de publicação, a data do documento. Então, por exemplo, eu posso cadastrar aqui um ato lá de 1950, 1º de janeiro de 1950. Eu vou colocar aqui, coloco o título, e aí vai dar a sequência do cadastro, que eu acho que já é conhecida por todos, né? Se for leis ou decretos, contratos, empenhos, né? Vai ter a seção de metadados, por exemplo. Na próxima tela a gente vai conseguir subir o arquivo, né? Fazer o upload do arquivo. Os formatos aceitos são parecidos ali com os atos da edição ordinária. E a gente, que é um tópico diferente, a gente consegue... a gente permite arquivos com imagem, nesse caso, de acervo público. É basicamente isso, o acervo público, né? Então, eu gosto de mostrar essa tela aqui que a gente teve um resultado bacana, né? Com o município de Novo Horizonte, que ele tem as leis organizadas. Conteúdo bem antigo que está disponível para a população pesquisar. Bruno, eu acho que é importante destacar que o acervo, né, eu gosto de dar o exemplo do próprio SIGA, então a gente tem alguns documentos que foram criados antes mesmo do consórcio, que era, por exemplo, o nosso protocolo de intenções. Então era um documento antes, inclusive, do consórcio existir, antes do diário,
e a gente colocou esse documento lá como item de acervo para ser pesquisado, né? Então ele aparece no contexto histórico. Então esse é um exemplo, né? Reforçando para municípios, entidades que queiram ter algum documento disponível na pesquisa antes mesmo da sua criação ou da institucionalização do diário, esse documento vai estar à disposição. É bem esse é o documento mesmo. De intenções, né? Esse é o exemplo, né, de um documento histórico importante e que, para uma eventual busca também técnica, digamos que se quisesse comparar a versão que foi oficialmente publicada depois com a versão de criação, né, que foi discutida na ata, então é possível fazer essa consulta, né, através dos documentos históricos, né, o que nós chamamos aqui de acervo. Mas está muito bom o ritmo aí, Bruno. Fique à vontade para dar seguimento aí na pauta. Sim. Aqui a gente consegue ver rapidinho a tela de leis dos municípios, que é aquela tela específica que eu comentei. Fica aqui no canto esquerdo, na seção sugestão de pesquisa. Então a gente consegue filtrar aqui, por exemplo, tudo que tem de acervo público, né? E aí consigo fazer filtros por leis, decretos, categorias aqui, lei orgânica, emenda, lei complementar, outros filtros também. E eu consigo colocar o município aqui também. Aí eu venho para a tela específica do município. Então, acervo público, Joinville tem 76 mil itens de acervo publicados lá. Tem coisa aqui de 1936, do município. Tem bastante informação. Então, supondo que alguém do município queira reformular alguma lei, por exemplo, de algum setor, de saúde, por exemplo, de educação, código tributário, conseguiria pesquisar, verificando o que já existe publicado e aí fazer uma consolidação, por exemplo, né? A gente consegue ajudar com isso.